Olá! Se você guarda um segredo por quase 30 anos e acha que é hora de contar para todo mundo, que tal fazer um filme? Pelo menos foi isso que fez a Denise Moreski, que está aqui com a gente hoje no Revelando os Brasis. Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada. O filme dela chama A Galinha ou Eu e nós vamos exibir já já. Mas aí eu queria saber de você, foi isso mesmo que aconteceu? Um segredo guardado desde a infância e você resolveu revelar num filme? Isso. Inicialmente eu revelei para os meus alunos, né? Eu escrevi um conto para que eles pudessem ter um contato com o escritor, né? De uma história. Então, para eles saberem assim como que o escritor chega até a história, como que é feita, e para depois eles mesmos produzirem textos da infância deles. Então eu revelei essa história porque ficou tão guardado tanto tempo, e eu falei, por que eu não contei pra ninguém, né? Eu não contei pra ninguém porque se eu contasse eu ia apanhar, inicialmente, na minha mãe, né? E depois foi passando o tempo e eu não contei pra ninguém. E aí quando eu escrevi a história e li pros alunos, né, a gente leu na sala, eu perguntava no final, vocês acham que é real ou que é só uma ficção, só inventada? E eles falavam que realmente não tinha acontecido aquela história de jeito nenhum, né? Que uma galinha sobreviver e tal, né? Aquela situação era impossível. E é impossível, né? E quando eu falava que era real, eles achavam uma loucura. Como, né? E sem falar que é muito engraçada também a história, né? Foi esse humor da história que te fez contar o filme? Eu acho que foi não só o humor, mas assim a situação que era inusitada, né? Porque uma história dessas realmente não parece que é verdade. Gente, a gente vai ficando muito curioso para ver, né, o filme. Daqui a pouquinho a gente vai exibir. E aí você encarou diversos desafios do audiovisual e um deles que é trabalhar com criança e animais em cena. Como é que foi isso? Ah, foi difícil. Eu acho que dá muito trabalho assim, porque a reação tanto da galinha quanto da criança é inesperada. E a minha sobrinha, ela tinha acabado de fazer 4 anos quando ela atuou no filme. E ela decorou toda a parte, né, que ela tinha que falar e tudo. Só que criança tem hora que empaca, né, e não vai de jeito nenhum. A salvação foi que ela tem um irmão, né, que tem 19, né, tinha 19 anos, que é o Cauê. E aí o Cauê, então, ajudou bastante a convencê-la a fazer as cenas, assim, né? E conversou, e ele é muito, assim, não autoritário, mas ele tem um jeito de convencê-la, né? Muito bom, ela respeita bastante o irmão. E aí foi que a gente conseguiu, então, filmar com a Juliana. Ela representa você no filme? Sim, ela representa o meu papel na história, né? Porque ela é parecida comigo. E ela arrasou, né? Depois de todo o trabalho que deu, ela foi muito bem. E a galinha, né? Eram 2 galinhas, tinha, né? Uma que a gente teve que sujar, né? E a outra ficou limpa. E as 2, quem ajudou a domar, né? Foi o dono das galinhas, que é o Tieu, né? O dono de uma chácara lá que tinha as galinhas, ele cedeu, né? Os animais pra gente e ele ajudou então a amarrar o pé da galinha para puxar para cá, puxar para lá, sem machucar também, né? Porque a gente não podia machucar o bichinho, né? Agora a gente percebe também que tem todo um cuidado em torno da fotografia do filme, né? E aí, claro, vocês ali também são privilegiados por ser uma região com vales e com imagens muito bonitas, né? Paisagens bonitas. Como é que foi esse seu trabalho com o fotógrafo? Então, como eu comecei a fotografar em 2007, como um trabalho pela prefeitura mesmo, né? Eu fotografar o município. E aí esse trabalho com a fotografia que eu fiz, independente do filme, que eu nem tinha ideia de fazer filme nessa época, me ajudou assim a visualizar as belezas que havia lá em Itambé, né? E aí quando foi para fazer o filme, eu já imaginei o que eu queria mostrar, né? O que tinha de bonito, de lugares bonitos, de focos até, para poder usar no filme. Então, esse trabalho com a fotografia inicial me ajudou muito na hora da filmagem, né? E aí eu já falava pro cinegrafista, né, o que eu queria que ele filmasse, né, tendo em vista o que era bonito de lá. De alguma maneira, você acha que contar essa história agora, na vida adulta, é um jeito de homenagear a sua família? A minha família é galinha, né? A minha família, sim, a minha família ficou muito feliz, né? Muito emocionada, né? Com a história, apesar de ser uma história assim tão, vamos dizer assim, engraçada e tal. Mas a gente ficou feliz de ver as brincadeiras que a gente fazia, né? Que aparecem no filme. De ver como era a nossa vida, de como que a gente era feliz naquela fazenda que a gente vivia. Então, tudo isso foi muito bom reviver, né? Para mim e para toda a minha família. A sua família e você ainda moram lá em Itambé, no norte do Paraná? Sim, todos nós moramos lá. Meu pai só que faleceu, né, em 98, mas a minha família toda mora em Itambé. Sobrinhos, né, todos estão lá. Os atores todos do filme, né? Sim, os atores do filme também estão lá, né? Eu contei com um grupo, né, amador de teatro chamado Grupo Miragem, que
são os adultos, né, que atuam no filme, e tem também as crianças que são todas moradoras de Itambé. No finalzinho do filme, a gente tem uma cena, né, onde você está conversando com a sua mãe, as suas irmãs. Foi ideia sua colocar, incluir essa cena no filme? Como ficou a dúvida, né, de quem comeu a galinha, a gente queria fazer um debate, né, para elucidar essa história, mas a gente realmente não sabe, não conseguiu a informação correta de quem comeu a galinha. Mas assim, foi legal porque foi dentro da minha casa mesmo, né, a cena, e com os meus irmãos, porque a gente mostra daí, como a gente mostrou a infância, mostra todo mundo como está agora, né, 30 anos depois, né, como que se a gente ainda tem esse pouquinho de criança ainda guardado na gente. Realmente todo mundo é meio criança lá em casa ainda. Denise, quantas pessoas você envolveu nesse projeto aí? Você chegou a contar o número da sua equipe? Bastante, mais de 30 pessoas, eu acredito que tenha sido, né? Porque teve motoristas, né, pessoas para ajudar a fazer cenário, figurino, os atores. Nos bastidores, a Denise me revelou aqui que até o pessoal da prefeitura acabou se envolvendo, né? Isso, a prefeitura, sim, eles construíram, né, o cenário principal, que é a privada, né? Então eles tiveram que construir a privada, e aí foi feita uma privada na frente, e como no meio do filme a gente teria que desmanchar essa privada, atrás foi feito um buraco, né? Onde o câmera teve que entrar para simular que era a galinha olhando para cima, assim. Foi bem interessante. Bom, e quando se trabalha com humor, especialmente, né, você não pode perder o tempo da piada, né? Como é que foi essa parte da montagem? Você se envolveu com a edição do filme? Sim, foi a parte que eu mais gostei de fazer. Eu achei que, nossa, foi uma coisa que eu achei que seria uma coisa chata, mas não é. A edição é como montar um quebra-cabeça, né? E você tem várias formas de montar o quebra-cabeça. E como eu estudei literatura, você sabe que a literatura é assim. A beleza de uma história não está simplesmente no fato, mas como você conta o fato, né? E na edição você tem essa chance, então, de ver como que você quer contar a história, né? Então, para mim, foi a parte mais bonita, mais gostosa de fazer. E a editora, a Natália, é uma pessoa muito competente, muito inteligente, e foi muito fácil até de fazer junto com ela a edição. Você acha que por ser uma história real, né, vivida por você, foi mais fácil de escrever esse roteiro? Claro, aí você também já traz esse know-how da literatura, né? Fica um pouco mais fácil. É diferente você escrever um conto do que escrever um roteiro, né? Porque você tem que pensar em que cenas você quer mostrar, né? Então, se não fosse as aulas, né, que nós tivemos aqui em 2010, na Rio Filme, eu acho que seria muito, mas muito difícil mesmo. Então, as aulas ajudaram muito na hora de escrever o roteiro, né? Escolher que imagens mostrar, né? Então, a direção de arte, como fazer. Então, essas aulas foram essenciais para fazer o filme. Sem elas, eu acho que seria muito, mas muito mais difícil. E não teria um resultado tão bom quanto eu acho que teve. Esse filme fazer o filme acabou te dando um gostinho de quero mais? Você quer tentar fazer outro? Sim, quero sim. Tem outro segredo para revelar? Tem o segredo da história do lugar que eu moro, né? Eu acabei de escrever a história de Itambé, né? Fiquei 3 anos pesquisando e eu penso agora em fazer um documentário da história de Itambé e também da história do norte do Paraná. Porque o norte do Paraná, ele, apesar de ser novo, o que está lá atualmente, as cidades que estão lá são todas novas, elas têm em torno de 60 anos, mais ou menos, né? O norte do Paraná, ele foi colonizado, assim, por espanhóis, houve muitas reduções jesuíticas lá, do lado do rio Ivaí, de onde que eu moro, na cidade de Fênix, tinha uma cidade espanhola que foi fundada no século XVI e havia 10 mil habitantes nessa cidade, e eles escravizavam os índios. Então, a história do norte do Paraná é excepcional, é linda. E eu tenho vontade de gravar, então, um documentário contando a história do norte do Paraná. E foi muito pouco contada ainda, Muito pouco contada ainda. Bom, Revelando os Brasis vai exibir o curta muito divertido da Denise, chamado A Galinha ou Eu, logo após o intervalo. E antes eu pergunto então aqui para a diretora se ela quer dar alguma dica, né, para o público aí, se você deseja destacar algum trecho onde as pessoas devem voltar a sua atenção. Eu acredito sim, que vocês devem voltar a atenção para a parte em que há brincadeiras de crianças. Porque hoje em dia as pessoas estão tão presas em computadores, né, em joguinhos eletrônicos, que se esquecem de brincar. E essa parte onde a gente brinca é a parte, eu acredito, mais rica da história, né? Porque tem uma cantiga
infantil, tem as várias brincadeiras que a gente fazia lá nessa fazenda. Então a gente tem que brincar mais, as crianças têm que brincar mais, ser crianças o máximo de tempo possível. Eu deixei de ser criança quando eu tive um filho, né? Que daí eu não tinha mais jeito de ser criança, eu tinha que cuidar de uma criança. Então a gente tem que ser criança muito tempo. Muito bom.